Você já parou para pensar quantas batalhas você está passando dentro da sua mente? Quantas vezes você deixou de viver em paz porque os seus pensamentos estão cheios de medo, culpa e até mesmo comparação? A verdade é que a maior guerra que você enfrenta todos os dias acontece em silêncio, dentro de você, nos seus pensamentos. Entregue a sua mente, os seus pensamentos a Deus. Não é o que acontece ao seu redor, as circunstâncias que definem a sua vida, mas é o que você alimenta dentro de você. E se a sua mente está dominada por pensamentos negativos, ansiosos ou autodestrutivos, você nunca vai experimentar a plenitude que Jesus conquistou para você. A Bíblia deixa claro em Romanos 12, 2, não se molde com o padrão desse mundo, mas transforma-se com a renovação da sua mente, para que você seja capaz de comprovar e experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Sem a renovação da mente, você não vive o que Deus tem para você. Se você está cansada, confusa, sobrecarregada e paralisado, tenha certeza, não é somente o seu corpo que precisa de descanso. A sua mente é que precisa de direção. Quando você entrega os seus pensamentos a Deus, Ele não trabalha por fora, Ele trabalha por dentro, no seu interior. Então já escreva aqui nos comentários: a minha mente e os meus pensamentos pertencem a Deus. Pare de lutar sozinho e deixe Deus organizar os seus pensamentos. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua fé. Número 1. O campo de batalha. O campo de batalha está na sua cabeça. Você já reparou como a sua mente pode ser o lugar mais perigoso do mundo quando você está em silêncio? Você não precisa de inimigos e de críticas ou até mesmo de problemas externos. Basta estar sozinho por alguns minutos. Isso tudo para que os pensamentos comecem a te atacar com uma fúria que ninguém vê. Eles te lembram do que deu errado, do que você perdeu, do que você não conseguiu ser, fazer ou até mesmo ter. E quando você se dá conta, já está acreditando nesses pensamentos em coisas que não são reais, mas que elas te ferem como se fosse uma verdade simples e dura. A maior batalha que você enfrenta todos os dias não está do lado de fora. Ela está aí dentro, bem dentro da sua mente. E o mais cruel é que essa batalha é silenciosa. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente o peso que você carrega dentro da sua mente. Você até pode estar sorrindo por fora, mas por dentro, lutando para não desmoronar. Os pensamentos entram sorrateiramente, como se fossem inofensivos, mas que pouco a pouco começam a tomar conta de tudo. Eles te convencem de que você não é suficiente, de que não vai conseguir, de que ninguém se importa, de que é tarde demais, de que você está sozinha. E quando você acredita neles, eles vencem. Mas sabe o que é ainda mais assustador? A maioria das pessoas não percebem que estão nessa guerra. Vivem no automático, sendo dominadas por pensamentos que foram plantados ao longo dos anos. Palavras que ouviram na infância, críticas que receberam de alguém, comparações que elas mesmas fazem, medos que foram se acumulando, frustrações que nunca foram resolvidas. O inimigo mais cruel que você enfrenta é aquele que você nem percebe que está te controlando. A Bíblia é clara quando nos mostra onde essa batalha começa. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5 está escrito: as armas no quais nós lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Levamos cativos todo o pensamento. Sabe por quê? Porque é justamente aí que mora o problema. O pensamento mal direcionado pode gerar uma atitude errada e pode virar um hábito destrutivo que transforme o estilo de vida e que te leva distante daquilo que Deus te fez para ser. Quantas vezes você já acorda pensando em desistir antes mesmo de sair da cama? Quantas vezes você se olha no espelho e já começa o dia se criticando, se comparando, se diminuindo? Quantas decisões você toma influenciada por pensamentos que não têm nada a ver com a verdade, mas que parece gritar dentro de você? Essa guerra é real e o que está em jogo não é pouca coisa. É a sua paz, a sua identidade, a sua fé, a sua força, a sua esperança, a sua clareza. Quem você é?
O campo de batalha está na sua cabeça, na sua mente, e você precisa decidir quem vai ter a voz dentro de você. Ou você entrega sua mente os seus pensamentos a Deus e deixe que Ele molde os seus pensamentos com a verdade, ou você será dirigida com tudo aquilo que o mundo joga na sua cabeça o tempo todo. Dúvida, pressa, comparação, vaidade, culpa, ansiedade e medo. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e vontade de Deus. Nada muda de fora para dentro. As mudanças mais profundas acontecem dentro de você. A transformação começa quando a sua mente e os seus pensamentos são renovados. E renovar os pensamentos não é mágico, é um processo diário, é uma escolha contínua. Você escolhe o que vai alimentar a sua mente, você escolhe o que vai tolerar, você escolhe o que vai aceitar como verdade na sua vida. A maioria das pessoas passam a vida inteira tentando mudar o comportamento, mas nunca mexe na raiz do problema, que são os pensamentos que estão por trás do comportamento. Não adianta podar a árvore se a raiz está contaminada. É por isso que muitas pessoas ainda continuam no erro, porque entrega o seu corpo, a sua rotina, a sua vida, mas não entrega os seus pensamentos. Filipenses 4:8 diz: felizmente, irmão, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. O que você anda pensando? Seja sincero. Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de conversa você alimenta? Que tipo de comparação você permite? Que tipo de padrão você está tentando alcançar? Tudo isso influencia a forma como você vê a si mesmo, os outros e até mesmo a Deus. Sua mente e seus pensamentos precisam de direção. E só existe uma forma segura de conduzir seus pensamentos: entregando-os. Entregar não é esconder, não é ignorar. É colocar na mão de quem tem o poder de organizar tudo na sua mente. Sozinho você não vai conseguir vencer essa guerra. Pare de fingir que está tudo bem, quando por dentro você está gritando. Salmos 139, 23 e 24. Mostra a entrega mais sincera que alguém pode fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo, essa oração, um pedido de socorro, é como se Davi dissesse: eu não confio em tudo que eu penso. Então, por favor, Deus, me ajuda. Me mostre onde eu estou me sabotando. Me guie para longe dos pensamentos que me afastam de ti. Esse é o ponto de partida. Reconhecer que os seus pensamentos não são neutros. Eles te puxam para algum lugar. Ou eles te aproximam para a verdade. Se você não entregar a sua mente, ela vai te levar por caminhos que parecem certos, mas que no fim só te desgastam. Provérbios 14:12. Alerta com firmeza: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se você não parar para filtrar o que entra, o que fica e o que cresce dentro da sua mente, você vai viver no piloto automático emocional. Vai se sentir sempre sobrecarregada, ansiosa, confusa, com medo do futuro, preso ao passado e distante de tudo aquilo que te traz paz. Não é sobre ter pensamentos perfeitos, ninguém tem, mas é sobre reconhecer que você precisa assumir o controle de onde os seus pensamentos estão te levando e que para isso você precisa entregar a sua mente a quem pode reprogramar tudo com a verdade. Esse é o primeiro passo para você ter uma vida vitoriosa. O campo de batalha está aí dentro, na sua mente, e é aí que você precisa mudar de verdade. Número 2, você pensa como vive. Quantas vezes você tentou mudar de vida e acabou voltando para o mesmo lugar? Você traça metas, faz promessas, tenta mudar hábitos, melhorar suas atitudes, mas enfim, tudo parece girar em círculos. O tempo passa e as circunstâncias mudam, mas dentro de você algo continua igual. Sabe por quê? Porque o que muda a vida não é o que acontece ao nosso redor, é o que acontece dentro da sua mente. Você pensa como vive e vive como pensa. É impossível viver uma vida de paz com a mente em guerra. É impossível viver uma vida de fé com a mente dominada por dúvidas. É impossível viver uma vida livre
com pensamentos que te aprisionam todos os dias. Por mais que você mude de cidade, de círculo social, de emprego, se a sua forma de pensar continua presa, mesmo as crenças que te limitam, nada vai mudar. Só muda de lugar o peso que você carrega. Muitas pessoas vivem frustradas porque esperam que a mudança venha de fora para dentro. E acham que se algo acontecer, se alguém aparecer, se a oportunidade surgir, se a porta se abrir, então a vida vai andar. Mas a palavra em si é o oposto. A mudança verdadeira começa no pensamento. E só quando a mente é transformada, o caminho da vida começa a mudar também. Provérbios 23:7 afirma com clareza. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que acredita ser. Você vive aquilo que acredita ser possível viver. A sua rotina, suas decisões, suas atitudes são moldadas todos os dias naquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros e até mesmo sobre Deus. E se esses pensamentos estão distorcidos, a sua vida também será. Você até pode frequentar uma igreja, ouvir mensagens, orar, mas se no fundo continuar alimentando os mesmos pensamentos de autossabotagem, o medo, rejeição, culpa, comparação e ressentimento, nada vai mudar de verdade, porque você continua sendo refém do mesmo padrão mental. Jesus nunca chamou ninguém para mudar por fora, ele transformava de dentro para fora. E tudo começava pela mente. Quando ele dizia, vai e não peques mais, ele não estava impondo regras, ele estava estabelecendo a liberdade. E essa liberdade só se vive quando a mente entende que existe um outro caminho, um outro jeito de ver, pensar e agir. É por isso que tanta gente até tenta fazer diferente, mas não sustenta a mudança, porque age com a mente antiga. Tenta construir uma vida nova com pensamentos antigos. Mas pensamentos antigos levam sempre ao mesmo destino. Efésios 4, 22, 24 nos mostra isso com clareza. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Preste atenção nessa parte. Serem renovados no modo de pensar. A mudança começa exatamente aí. Deus não te chama para fingir ser alguém diferente. Ele quer transformar quem você é de verdade, começando pela raiz do problema, os pensamentos que determinam as suas ações. Você não precisa de um novo plano, você precisa de uma nova mente. Porque é a mente que direciona a sua caminhada. E se ela continua conectada aos mesmos padrões de escassez, comparação, medo, orgulho, tudo que você fizer será afetado. Talvez você esteja cansado porque tenta vencer batalhas externas com uma mente cheia de rachaduras internas. Você tenta demonstrar confiança, mas por dentro está cheio de insegurança. Tenta mostrar equilíbrio, mas por dentro vive em tempestade. Tenta sorrir, mas por dentro só existe peso. A renovação da mente é o único caminho real para a transformação de vida. E ela acontece todos os dias. Não é um evento, é um processo. É você escolher pensamentos por pensamentos. Quais são os que vão ficar e quais são os que vão sair. É você aprender a identificar aquilo que te limita e substituir por aquilo que te fortalece. Colossenses 3:2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso não quer dizer se alienar da vida, fingir que os problemas não existem, mas sim decidir quais são os focos do seu pensamento, porque onde a sua mente está focada, a sua vida será conduzida. Se você só pensa em fracasso, medo e dor, é impossível agir com confiança e esperança e coragem, porque você age conforme aquilo que você acredita. Você se sabota sem perceber. Você desiste antes mesmo de tentar. Você compara antes mesmo de reconhecer o que quer. Você se critica antes mesmo de agradecer que já venceu. E o problema disso tudo é que vira um ciclo. Um pensamento ruim gera uma emoção ruim. E essa emoção gera uma atitude impulsiva. E a atitude impulsiva gera um resultado frustrante. O resultado frustrante confirma o pensamento ruim. E aí você entra nesse ciclo que te puxa exatamente para baixo cada vez mais. Mas quando você entrega sua mente, seus pensamentos a Deus, você quebra esse ciclo.
Você começa a alimentar a sua mente com verdades que curam e não com mentiras que machucam. Você começa a pensar com clareza e não com culpa. Você começa a agir com intencionalidade e não com medo. E aos poucos, a sua vida começa a refletir isso. Isaías 26:3 afirma: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Percebe uma coisa, não é sobre controlar tudo, é sobre confiar em Deus, é sobre fixar a mente naquilo que te leva para frente, é sobre alimentar aquilo que te fortalece e parar de dar espaço para aquilo que te enfraquece. Sua mente é como uma janela e por ela você vê a vida. Mas se a janela está suja, tudo parece cinza, você não enxerga a verdade, você vê tudo distorcido e o pior, você acredita que essa é a realidade, mas a realidade não mudou. Quem precisa ser limpo é a janela. Quem precisa ser transformado é a mente. Por isso, não adianta tentar mudar a vida sem mudar os pensamentos. Não adianta querer uma colheita diferente sem plantar sementes novas. O que você pensa determina o que você vive. O que você alimenta na mente, você experimenta no cotidiano. O que você permite na mente, você aceita como vida e verdade. E talvez, sem perceber, você tenha permitido pensamentos que não refletem a verdade. Pensamentos que te diminuem, pensamentos que te acusam, que te travam, que te afastam de tudo aquilo que você poderia viver. E eles se tornaram a sua lente, a sua referência, o seu padrão. Mas isso pode mudar. A renovação da mente é um convite, é uma porta aberta, é uma chance diária para reconquistar, de escolher pensar diferente, de deixar de lado aquilo que te prende e caminhar com pensamentos que te levantam. Eu sei que não é fácil, mas sim, é possível. E quando você começa, você não quer mais voltar, porque viver com a mente livre é viver de verdade. Então, se você já crê na cura de todas as dores que passam pelas suas emoções, já escreva aqui: eu estou curada pelo poder que há no nome de Jesus. E se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos dar continuidade a esse vídeo na dica número 3 do campo de batalha chamado mente. Número 3. Nem todo pensamento é seu. Tem dias que você acorda com um peso estranho, não é mesmo? Como se algo já estivesse errado antes mesmo do dia começar. Não aconteceu nada, mas você se sente assim. Um desânimo sem explicação, uma angústia que não tem nome, um medo que você nem consegue justificar. E de repente a sua mente começa a te bombardear com pensamentos que te fazem sentir pior. Você não serve para nada. Todo mundo vai te abandonar. Você nunca vai sair do lugar. Não adianta tentar. E o pior de tudo, você acredita. Mas se eu te disser que nem todos os pensamentos que aparecem na sua mente vêm de você, e se muitos desses pensamentos que você acolhe, repete e alimenta, na verdade, não deveriam estar no seu pensamento. A sua mente é como uma porta. Ela recebe, filtra e processa tudo aquilo que passa por ela. Mas quando você deixa a porta aberta sem vigiar, qualquer coisa entra. Palavras malditas que alguém disse, mentiras que você ouviu na infância, influência do ambiente, comparações que você faz sem perceber, medo que os outros colocaram dentro de você, mensagens que a sociedade repete como se fosse verdade. Tudo isso vai sendo armazenado aí dentro, da sua mente, como se fizesse parte de você. E com o tempo você começa a reproduzir esses pensamentos automaticamente, como se fossem seus. Mas não são. Eles foram colocados, eles foram construídos, eles foram aprendidos. Por isso que você precisa urgentemente aprender a identificar aquilo que vem de você e aquilo que foi infiltrado para te paralisar. A Bíblia nos alerta em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida plenamente. O inimigo não precisa destruir sua vida de fora para dentro. Se ele conseguir confundir sua mente por dentro, ele rouba a sua paz lançando um pensamento. Ele destrói os seus relacionamentos, gerando uma suposição. Ele mata os seus sonhos plantando uma mentira. E se você não discernir, vai viver sob o domínio de uma ideia que nem nasceu de você. Quantas vezes você já desistiu de algo por conta de um pensamento que surgiu do nada e te fez acreditar que era impossível? Quantas vezes você se calou por pensar que ninguém iria te ouvir?
Quantas vezes você se afastou de pessoas boas por pensar que não era digno do amor delas? E quantas dessas coisas realmente eram verdade? A sua mente não pode continuar sendo um depósito de tudo que passa nela. Você precisa aprender a filtrar, a identificar, a questionar, porque nem tudo que você pensa é real. Nem tudo que você pensa é seu. Nem tudo que você pensa merece espaço na sua mente. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: estejam atentos e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E uma das formas mais sorrateiras de devorar uma pessoa é sequestrando os pensamentos dela. É fazendo com que ela acredite que aquilo que sente no dia ruim, que aquilo que os outros disseram quando estavam nervosos, que aquilo que a cultura impôs como padrão. E aí, aos poucos, a pessoa começa a viver de acordo com aquele roteiro que nem foi ela que escreveu. Você não é obrigada a acreditar em tudo que pensa. Você não é obrigada a carregar pensamentos que só te puxam para trás. Você tem escolha, você tem voz e você tem uma promessa. Temos a mente de Cristo, já declara aqui, como diz 1 Coríntios 2,16. E isso significa que você tem acesso à verdade, à clareza, à perspectiva certa. Mas isso só acontece quando você entrega a sua mente, quando você reconhece que ela tem sido invadida, manipulada, ferida e decide com consciência colocar cada pensamento diante de Deus, pedindo discernimento para separar aquilo que edifica e aquilo que destrói. Sabe aquele pensamento que vive te dizendo que você não é suficiente? Ele não é seu. É um reflexo de algo que você ouviu ou sentiu em algum momento da sua vida e que foi registrado como verdade. Sabe aquela voz que insiste que você vai fracassar? Não nasceu em você. É um ego de experiências passadas que agora tentam prever um futuro que ainda nem aconteceu. Sabe esse medo que te trava? Não é você. É uma sombra que cresceu dentro da sua mente, porque ninguém te ensinou a colocar luz sobre ela. Você precisa parar de aceitar tudo como se fosse natural. Não é. Você foi criado para pensar com liberdade, com clareza e com equilíbrio. Mas o que entra pela sua mente tem o poder de distorcer tudo. E se você não vigiar, vai acabar vivendo uma vida que não tem nada a ver com a verdade. 2 Coríntios 11:3 fala o seguinte: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês pode ser corrompida e pode desviar da sincera e pura devoção a Cristo. Não é sobre religião, é sobre mentalidade. É sobre saber o que está te influenciando sem que você perceba. É sobre entender que existem ideias que entram para contaminar e não para somar. Que existem pensamentos que se disfarçam de autocuidado, mas são puro medo. Que existem sentimentos que parecem com intuição, mas são só traumas não resolvidos. E você só vai começar a se libertar quando parar de dizer eu sou assim e começar a dizer esse pensamento não me representa. Quando você para de se identificar com todo o pensamento que passa pela sua mente, você começa a viver com mais leveza, porque finalmente entende que aquilo que pensa não define quem você é. O que define quem você é a verdade. E a verdade está na palavra, está em Jesus. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você não precisa mais viver no automático, acreditando em tudo aquilo que aparece na sua cabeça. Você pode escolher o que vai alimentar, pode questionar o que te foi ensinado, pode interromper ciclos que te machucam há anos. E tudo isso começa quando você entende que nem todo pensamento é seu. Se algo te puxa para baixo, te isola, te amedronta, te condena, questione. Se algo te pressiona para esconder quem você é, a calar a sua verdade, a viver com vergonha, questione. Se algo te faz sentir pequeno, incapaz, excluído, questione. Você tem uma mente, mas você não é escravo dela. E quando você aprende a discernir aquilo que não veio de você, você começa a se reconectar com o que realmente é, sem os ruídos, sem as vozes, sem as distorções. Você se reconecta com a verdade. E a verdade te liberta. Número 4. A voz que você alimenta. Domine a sua mente.
Você já percebeu que existem vozes que não falam alto, mas que controlam tudo? Às vezes é aquela voz que sussurra que você vai falhar antes mesmo de você tentar. Outras vezes é aquela que diz que ninguém se importa que você está sozinho e que tudo aquilo que você faz dá errado. O mais perigoso disso tudo é que com o tempo você começa a ouvir essas vozes com tanta frequência que nem percebe mais que está alimentando ela todos os dias. A mente humana é como um terreno fértil. Ela dá fruto daquilo que você cultiva com frequência. E cada pensamento repetido é uma semente lançada. Você pode estar plantando medo e esperando colher paz. Pode estar alimentando insegurança e esperando viver com confiança. Pode estar ouvindo dia após dia vozes de culpa, vergonha, inferioridade e ainda esperar viver em liberdade. Mas isso não funciona assim. A verdade é simples. A voz que você alimenta é a que domina a sua mente. E a voz que domina a sua mente decide como você vai viver. Por isso precisamos parar e refletir com sinceridade. Quem tem sido a voz mais presente da sua cabeça, na sua mente? É a do medo ou é da esperança? É do fracasso ou da perseverança? É da comparação ou da identidade? É a voz de alguém que te feriu ou é a voz da verdade que te liberta? Provérbios 4, 23 nos alerta com sabedoria, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração também é guardar a sua mente, porque os pensamentos que você permite crescer dentro de você molda o que você sente, o que você diz e o que você faz. Não adianta querer ter paz se você ainda continua alimentando os pensamentos que te mantêm preso à confusão. Não adianta querer andar com fé se você só ouve vozes que te afundam na dúvida. Muitas vezes a nossa rotina alimenta essas vozes sem que a gente perceba. Você acorda e a primeira coisa que faz é se comparar nas redes sociais. Você escuta pessoas negativas o dia inteiro. Você se cerca de conteúdo que reforça o medo, a urgência, a competição, a pressa, o desespero. E quando a sua mente se ver mergulhada nessas vozes, como é que ela vai ter espaço para a verdade? Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Veja bem, a fé vem do que você ouve, mas o medo também, a culpa também, a raiva também, a insegurança também. O que você ouve com frequência se transforma em uma voz que passa a operar dentro de você. E quanto mais você alimenta essa voz, mais ela domina o seu comportamento, as suas escolhas e os seus sentimentos. Você não pode controlar tudo o que escuta ao longo da vida, mas pode decidir o que vai continuar escutando. Você pode decidir quais vozes vai alimentar. E isso faz toda a diferença. Tem muitas pessoas vivendo cansaço mental que não vem da correria, mas das vozes que carregam. Vozes de exigência que dizem que nunca ela é boa o suficiente. Vozes de cobrança que lembram o tempo todo do que ela não conseguiu fazer. Vozes de medo que prevêem tragédias mesmo quando tudo está indo bem. Vozes de fracasso que desvalorizam cada pequena conquista. Mas tudo começa a mudar quando você reconhece que essas vozes estão sendo alimentadas com a sua permissão e que você tem o poder de mudar tudo isso. Em João 8:31 declara: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você só liberta da voz da mentira quando passa a ouvir todos os dias a voz da verdade. E essa voz não grita, ela não força. Ela não te humilha, não te apressa, não te exige mais daquilo que você pode dar. A voz da verdade te reconstrói por dentro. Ela corrige sem destruir. Ela revela sem te vergonhar. Ela orienta sem te sufocar. Mas para ouvi-la, você precisa alimentar essa voz com frequência, com intencionalidade. É como um rádio. Se você sintoniza em uma frequência de dor, é dor que você ouve o dia todo. Se você sintoniza em culpa, é culpa que vai dominar a sua mente. Se liga em desespero, é o desespero que vai moldar os seus dias. Mas se você sintoniza em verdade, começa a ouvir outra frequência, começa a enxergar com mais clareza, começa a respirar com mais leveza e começa a viver com mais propósito. O Salmo 1, 2, 3 descreve isso. Ao contrário,
Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meditar na palavra é o mesmo que alimentar a voz certa. É repetir verdades que te sustentam quando o mundo tenta te derrubar. É silenciar as mentiras que querem te paralisar. É fazer da sua mente um lugar onde a verdade tem mais força do que o medo, do que o trauma, do que a opinião dos outros. Você não precisa ser mais controlado pelas vozes que te fragilizam. Você pode, hoje, decidir alimentar a voz que te fortalece. E isso não é um esforço intelectual. É uma escolha emocional, espiritual e prática. É você parar, observar e o que está ouvindo e decidir. Isso aqui me aproxima de quem eu quero ser ou me distancia? Isso aqui me constrói ou me quebra por dentro? A cada pensamento que chegar, faça essa triagem. Questione a origem, questione a intenção, questione o efeito. Isso não te leva para a verdade, se não te edifica, se não te fortalece, não alimente. Porque aquilo que você alimenta cresce. E aquilo que cresce domina. Sua mente não foi criada para ser um depósito de vozes alheias. Ela foi criada para ser guiada pela verdade. E a verdade não muda com a opinião dos outros e nem com as suas emoções passageiras. A verdade permanece firme, mesmo quando tudo balança. Hoje, você pode escolher qual voz vai continuar alimentando. E essa escolha, mais do que qualquer outra, define o rumo da sua mente e da sua vida. Agora escreva aqui para mim. Você prefere viver de verdades ou mentiras? Você sabia que você tem o poder de controlar tudo aquilo que passa pela sua mente? Número 5. Sua mente está sabotando as suas orações. Você já se ajoelhou para orar e mesmo com as palavras certas, você sentiu que a sua mente estava no outro lugar? Você já tentou falar com Deus, mas se viu travado, pensamentos confusos, com aquela sensação estranha de que a oração não vai passar do teto? Isso acontece mais do que você imagina. E o motivo nem sempre está na sua fé, às vezes está na sua mente. O problema não é que você não ora. O problema é que a sua mente sabota a sua oração antes mesmo dela começar. Porque enquanto a sua boca diz, eu creio, a sua mente grita, não vai dar certo. Enquanto você ora por provisão, os seus pensamentos estão te lembrando das contas, dos fracassos, do medo e do tempo que está passando. Aí você ora com os lábios, mas não com confiança, não com fé. Você clama, mas não acredita que será ouvido. E quando isso acontece, a oração perde a força dentro de você. Tiago 1, 6, 8 fala sobre isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Alguém que tem mente dividida é instável em tudo que faz. Mente dividida, essa é uma expressão que explica o porquê que muitas pessoas vivem orando e não experimentam as mudanças reais. Porque falam pela boca, mas carregam outra na mente. A mente duvida, questiona, argumenta contra a própria oração. E essa divisão interna é que sabota tudo. A oração não é mágica, não é um ritual mecânico. É um momento profundo de entrega. E não existe entrega verdadeira quando a mente está fragmentada, cheia de ruídos e lotada de distrações e incredulidade. A mente ociosa tenta controlar. A mente ferida tenta entender tudo antes de confiar. A mente orgulhosa tenta resolver sozinha. E tudo isso esvazia a oração antes mesmo que ela chegue ao coração. Quantas vezes você tentou se concentrar em orar, mas a sua mente começou a te lembrar de tudo aquilo que você não tem? De todas as vezes que orou e aparentemente nada aconteceu. De tudo que poderia dar errado. Esses pensamentos não são neutros, eles têm uma intenção, tirar de você a essência da oração, que é a confiança. Filipenses 4, 6, 7 nos oferece uma direção poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente em Cristo Jesus. Observe o que a paz faz. Ela guarda o coração e a mente, porque essas duas áreas são as mais atacadas quando você tenta orar.
O coração se enche de medo, a mente se enche de pavor. E se você não proteger essas áreas, sua oração vira um monólogo vazio e não um diálogo vivo com Deus. A mente é estratégica. Se ela estiver em conflito com aquilo que você está orando, ela vai sabotar a sua entrega. Vai te fazer acreditar que é perda de tempo. Vai te lembrar do que ainda não aconteceu. Vai te convencer de que outras pessoas são mais merecedoras. Vai te fazer duvidar até daquilo que você já sabe. E é nesse momento que muitas pessoas desistem de orar, porque sente que está orando errado, porque Deus não está ouvindo, ou que precisa ser mais espiritual para ser atendida. Mas a questão nunca foi sobre ser espiritual. É sobre ser honesto, é sobre perceber que a sua mente está atrapalhando e parar de ignorar isso. Você não precisa fingir para orar. Pode chegar como está, com a mente pesada, cheia de pensamentos desalinhados. Mas é aí que começa o milagre, quando você reconhece que a sua mente precisa ser entregue antes mesmo de pedir. Quando você admite, Senhor, os meus pensamentos estão bagunçados, mas mesmo assim eu me rendo, mesmo assim eu oro. Porque essa sinceridade abre espaço para algo extraordinário, para a renovação da sua mente. E ela acontece quando você insiste em permanecer na presença de Deus, mesmo quando a sua mente tenta fugir. Quando você decide não alimentar os pensamentos que querem te calar. Quando você insiste em orar, mesmo sem sentir. Quando você insiste em confiar, mesmo quando não entende. Em Coríntios 10:5 nos lembra: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Você pode levar os seus pensamentos cativos. E isso significa que você tem autoridade para escolher o que a sua mente vai permitir enquanto você ora. Pode ser que o medo tente interromper. Pode ser que a dúvida tente te distrair. Mas você não precisa ceder. Você pode responder: eu não vou alimentar isso agora. Eu estou aqui para orar. Eu estou aqui para confiar. E isso é mais do que disciplina. É uma forma de resistência. É um exercício diário. E quanto mais você pratica, mais a sua mente se alinha com a sua fé, mais os seus pensamentos se tornam aliados e não sabotadores. Quantas orações você já interrompeu porque achou que Deus não ia ouvir? Quantas vezes você desistiu de falar com Ele porque a sua mente já tinha decidido que nada mudaria? Isso não é apenas cansaço. Isso é sabotagem, mas existe uma saída. Você precisa parar de conversar com os seus pensamentos antes de orar. Comece a orar sobre os seus pensamentos. Leve eles para Deus. Exponha cada dúvida, cada angústia, cada resistência. Ore com sinceridade. Senhor, eu não consigo parar de pensar nisso, mas estou aqui. Me ajuda. Eu estou tentando confiar, mas está difícil. Eu estou tentando crer, mas minha mente está cansada. Esse tipo de oração tem poder, porque é real, é íntima, é viva, é verdadeira. Sua mente não precisa ser perfeita para que você ore, mas precisa estar entregue. E a entrega começa quando você conhece que está sendo sabotado e decide não aceitar isso como seu normal. A mente que sabota é a mesma que pode ser restaurada. E essa restauração acontece quando você insiste em orar, mesmo quando parece que nada está funcionando. Porque ali, naquele momento de rendição consciente, a sua mente começa a aprender que ela não governa, que ela não define o resultado, que ela não precisa entender tudo para se render. E aos poucos, a oração que antes era difícil começa a fluir. A mente que antes gritava começa a silenciar. E o que antes parecia uma obrigação se transforma em refúgio. Você descobre que não precisa convencer Deus com argumentos. Precisa apenas estar presente com tudo aquilo que carrega e confiar que Ele sabe o que vai fazer em relação a isso. Número 6. Deus não habita em pensamentos caóticos. Tem momento que a mente parece um lugar impossível de habitar. Uma confusão de ideias, preocupações, lembranças, vozes do passado, expectativas do futuro, medos do presente, pensamentos atravessados, bagunçados, acelerados. E você, no meio desse redemoinho, tentando respirar, tentando pensar com clareza, tentando encontrar paz, mas não consegue. Porque tudo dentro de você está gritando ao mesmo tempo.
E é exatamente nesse estado mental que você começa a se sentir distante de Deus. Não porque ele se afastou de você, mas porque o ambiente da sua mente se tornou tão caótico, tão barulhento, tão desorganizado, que você já não consegue mais perceber a presença dele. Deus não habita em pensamentos caóticos. E isso não é punição, é um chamado à consciência. Deus é ordem, ele é equilíbrio, ele é direção. E a mente que vive mergulhada no caos não consegue acolher o que é equilibrado. O caos interno impede você de ouvir, impede você de confiar, impede você de discernir, impede você de descansar. Você até tenta ouvir a voz de Deus, mas ela se perde no meio das vozes que você tem alimentado sem perceber. Isaías 26:3 afirma com clareza: do Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perceba que a paz é resultado de uma mente firme. Não firme no sentido de rígida, inflexível, dura, mas firme no sentido de direcionada, estável, organizada por dentro. E essa firmeza só acontece quando a mente para de correr em todas as direções e começa a focar naquilo que realmente importa. Pensamentos caóticos são como onda. Um dia você se sente no controle, no outro está se afogando. Um momento está com fé, no seguinte está com medo. No segundo está em paz e no outro está sufocado pela ansiedade. Esse vai e vem mental te esgota e aos poucos você começa a achar que isso é normal, que a mente acelerada faz parte da vida adulta, que viver com 1000 pensamentos é sinal de produtividade. Mas isso é mentira. A mente caótica não é normal. É um sinal de que algo está fora do lugar. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Essa é uma verdade que precisa ser internalizada. Deus não opera no meio da confusão. Ele não se impõe em meio ao caos da sua mente. Ele espera ser convidado. E para isso, é preciso abrir espaço. É preciso limpar, organizar, silenciar certas vozes. É preciso reconhecer que você está sobrecarregado, não apenas pelo que vive, mas pelo que pensa o tempo todo. Muitas pessoas carregam o mundo inteiro das pessoas, pensamentos sobre o que deviam ter feito, sobre o que os outros vão pensar, sobre o que pode dar errado, sobre o que poderia acontecer se tivesse agido diferente. E esse excesso mental vira um campo de batalha, onde Deus não consegue ser ouvido. Não porque ele se cala, mas porque há ruído demais dentro de você. Salmos 41:10 diz assim: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietar-se é mais do que ficar em silêncio. É calar por dentro, é tirar o excesso, é colocar cada pensamento no seu lugar e dizer para si mesmo: isso aqui não merece esse espaço agora. Isso aqui não vai dominar a minha mente hoje. Isso aqui eu vou deixar de lado, porque está me afastando da paz. É muito difícil sentir a presença de Deus quando a sua mente está cheia de culpa. É quase impossível confiar quando os pensamentos te lembram o tempo todo daquilo que deu errado. É cansativo buscar resposta, enquanto a sua mente já está criando 1000 possibilidades negativas para o que ainda nem aconteceu. E você pode até tentar compensar esse caos com mais atividade, mais orações, mais tarefas, mais compromissos, mas não é fazendo mais que o caos vai se dissolver. É organizando, é limpando, é devolvendo à mente o espaço de confiança, de entrega e de descanso. Lamentações 3:21-23 diz assim: todavia, lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No meio da mente em ruínas, o profeta lembrou de algo que reorganizou ele por dentro: a fidelidade de Deus. E é isso que você precisa fazer hoje: lembrar, trazer de volta à mente aquilo que te traz esperança. Cortar os ciclos de pensamentos que só te empurram para baixo. Cancelar mentalmente as frases que te aprisionam. Desacelerar. Você não precisa ter o controle de tudo. Precisa apenas começar a organizar aquilo que você deixa permanecer dentro da sua mente. Existem pensamentos que chegam e não precisam ficar. Existem ideias que surgem, mas não devem ser alimentadas. Existem vozes que surgem
trazem caos, mas só encontram espaço porque você deixou a sua mente desprotegida. Filipenses 4:7 fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guarda, protege, bloqueia a entrada de pensamentos que tiram essa esterilidade do seu coração. Mas você não está sozinho, você precisa abrir espaço para essa paz agir. Você precisa limpar a bagunça, reconhecer que não dá mais, que não dá para continuar vivendo com essa desorganização interna, como se fosse normal. A paz que Deus oferece não é a ausência de problema, é a presença de clareza, é consciência de propósito, é saber que mesmo que tudo lá fora esteja difícil, aqui dentro está firme, está em ordem, está alinhado. E isso não se conquista com força, se conquista com entrega. Entrega a sua mente. Entregar não é perder o controle, é recuperar o que realmente importa. É dizer, eu não vou mais permitir esse caos. Eu não fui criado para viver em confusão. Eu fui criado para viver com direção, com propósito, com equilíbrio. Sua mente não precisa ser perfeita para receber Deus, mas precisa estar disponível, precisa estar limpa o suficiente para que a voz dele não se perca nesse barulho. Precisa estar em paz o suficiente para que a presença dele possa guiar cada pensamento sem pressa, sem ruídos e sem confusão. Já escreva aqui no comentário: eu possuo uma mente curada. Receba a cura em nome de Jesus. Você tem passado por dores emocionais? Ansiedade, depressão, falta de sono? Você não tem conseguido avançar na sua vida? Quero falar uma coisa para você. Você está vivendo uma batalha na sua mente. Se você deseja ser curada, ter os seus pensamentos transformados pela ação e o poder do Espírito Santo, já digite aqui: eu desejo ser curada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo que vai transmitir a cura para você e para a vida de quem você compartilhar. A verdade que liberta também confronta. É muito fácil você dizer que quer mudança, mas o difícil é encarar o que precisa ser mudado. A maioria das pessoas oram pedindo transformação, mas na prática fogem da verdade, porque a verdade tem um efeito que muitas pessoas não estão dispostas a encarar. Ela liberta, mas antes ela confronta. Você já percebeu como certas verdades doem mais do que as críticas? Elas mexem na zona de conforto, desmontam desculpas, revelam padrões que preferíamos deixar de lado. E quando isso acontece, a mente começa a se defender, questiona, justifica, tenta escapar, mas a verdade não faz acordo com a autoenganação. Ela vem inteira e quando ela chega, não tem mais como fingir. A sua mente só começa a ser verdadeiramente transformada quando você deixa de fugir daquilo que precisa ser encarado. Enquanto você continuar se escondendo atrás de frases como eu sou assim mesmo, ninguém entende o que eu passo, não é tão grave assim, você somente vai continuar travado em um ciclo de estagnação, porque o primeiro passo para ser livre é aceitar que algo dentro de você precisa ser confrontado. João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba, conhecer a verdade não liberta só por existir, ela liberta quando é conhecida, aceita e acolhida. E esse processo muitas vezes é desconfortável, porque exige coragem para ver o que está errado. Existe maturidade para admitir que existem pensamentos que não condizem com a realidade. Exige humildade para dizer, eu estava errado. Só que a maioria das pessoas prefere se manter na prisão do hábito a ser confrontada pela liberdade da verdade. Preferem continuar acreditando em mentiras reconfortantes do que se abrir para verdades desafiadoras. E é por isso que vivem paralisadas, presas em ciclos mentais que não fazem mais sentido, mas que ainda oferecem uma falsa sensação de segurança. A verdade não é confortável, mas é transformadora. E a mente que não aceita ser confrontada pela verdade jamais será capaz de experimentar uma mudança verdadeira. Hebreus 4,12 diz com firmeza, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada como espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olhe a força dessa descrição.
A palavra de Deus entra onde ninguém mais entra. Ela toca nos lugares que você esconde até de si mesmo. Ela vai até a raiz dos pensamentos, das intenções, das convicções que guiam as suas escolhas. E ela não faz isso para expor ou humilhar ou destruir, mas ela faz para reconstruir do jeito certo. Mas reconstruir dói, porque exige que você derrube o que estava de pé, mesmo que torto. E muitas pessoas se apegam ao que é torto só porque está ali há tempo demais. Pensamentos que se tornaram verdades absolutas, mesmo sendo mentiras bem disfarçadas. Ideias como eu nunca vou ser suficiente, eu nasci para dar errado, ninguém se importa comigo, Deus não tem plano para mim. Essas frases talvez nunca tenham sido ditas em voz alta, mas estão aí, operando silenciosa na sua mente, te sabotando. E a verdade veio justamente para isso, para desmontar essas fortalezas mentais que você construiu com base em experiências, traumas e dores não resolvidas. 2 Coríntios 10, 4, 5 confirma isso. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fortalezas, argumentos, pretensões, tudo isso mora na mente. Tudo isso parece ter lógica, mas está completamente desalinhado da verdade. E quando você começa a se expor à palavra, começa a perceber o quanto estava vivendo preso em ideias que nunca vieram de Deus. E isso no começo até vai causar desconforto, mas depois vai te trazer alívio, porque finalmente você enxerga, finalmente você entende, finalmente você começa a se libertar. Mas essa libertação só acontece quando você deixa a verdade te confrontar, quando você para de fugir, quando você para de filtrar a palavra para encaixá-la naquilo que deseja ouvir. Quando você permite que ela diga aquilo que você não queria admitir. A verdade não vem para massagear o seu ego, mas ela vem para curar a sua mente. E muitas vezes curar dói, porque mexe em estruturas antigas, porque te tira do papel de vítima, porque exige responsabilidade. Mas essa dor é necessária, porque sem confronto não há clareza. E sem clareza não há transformação. Você precisa decidir se quer viver agradando os próprios pensamentos ou ser guiado pela verdade, pelo Espírito Santo. Porque não dá para seguir as duas coisas ao mesmo tempo, porque uma vai te confrontar e a outra vai te libertar. E a libertação só vem quando você vence o medo da verdade. Seja o que for, a verdade vai tocar em todos os pontos que você precisa. E você precisa estar disposto a permanecer, porque quem não suporta ser confrontado nunca será transformado. Você até pode tentar pular essa etapa, pode tentar se enganar, dizendo que está tudo bem, pode até fugir de mensagens que te expõem na verdade. Mas uma hora o Espírito Santo vai te trazer de volta. Uma hora o peso vai se tornar insustentável. Uma hora a verdade que você evitou vai bater na porta de novo. E dessa vez, talvez, você esteja pronto para abrir. Quando isso acontecer, não lute. Apenas escute. Apenas aceite que a verdade, mesmo que desconfortável, é o único caminho para uma mente livre, leve e em paz. Porque a verdade que confronta hoje é a mesma que vai te curar amanhã. Número 8. A ansiedade começa onde Deus é esquecido. Tem dias que a cabeça não para. Você tenta descansar, mas o corpo está tenso. Tenta se concentrar, mas os pensamentos estão acelerados. Tentam dormir, mas a mente está ocupada demais, prevendo tudo aquilo que pode dar errado. A ansiedade chega assim, silenciosa, sorrateira, e vai ocupando o espaço que não deveria ser dela. E quando você percebe, ela já está no controle. Mas por que a ansiedade cresce tanto? Porque ela se alimenta no esquecimento. A ansiedade não é só um sintoma de uma vida corrida. Ela é, muitas vezes, um reflexo de uma mente que se desconectou da confiança. A ansiedade começa onde Deus é esquecido, onde a fé é deixada de lado, onde a mente insiste em carregar aquilo que não deveria e tenta resolver aquilo que ainda nem aconteceu. É nesses momentos que a mente começa a projetar cenários catastróficos. E tudo isso parece racional, lógico, urgente. Mas, na verdade, é só uma tentativa de controlar o que está fora do seu alcance. A ansiedade transforma possibilidades em ameaças, transforma expectativa em pesos,
transforma o amanhã em tormento. Mateus 6,34 é um lembrete necessário para os dias de caos mental. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa não é uma sugestão, é um alívio. É Jesus dizendo, você não precisa carregar o que ainda não aconteceu. É Ele te chamando de volta para o presente, para o agora, para aquilo que pode ser feito, sentido e vivido hoje. Porque a mente ansiosa vive lá no futuro, mas o coração que confia vive no tempo certo. A ansiedade ganha força quando você esquece quem está no controle. Quando você acha que tudo depende de você. Quando você tenta calcular cada risco, prever cada obstáculo, garantir cada resposta. E quanto mais você tenta controlar, mais a sua mente se desgasta. Porque o controle é uma ilusão pesada demais para ser sustentada. Filipenses 4, 6, 7 fala diretamente com quem está preso nessa rotina de pensamentos acelerados. Não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não depende de circunstâncias. Ela nasce quando você deixa, quando você entrega, quando você para de esconder e de fazer tudo sozinho e decide confiar mesmo sem entender. É nesse momento que a sua mente começa a se tranquilizar novamente, porque você finalmente tira dela um peso que nunca foi para ela carregar. Mas eu sei que nem sempre é fácil. A mente ansiosa é teimosa. Ela cria rotas de fuga. Ela projeta catástrofe. Ela reforça medos com detalhes. E você precisa todos os dias relembrá-la da verdade. Porque se você não lembrar a sua mente de quem está no controle, ela vai assumir tudo. E nesse caso, a ansiedade é inevitável. Salmo 94:19 descreve o que muitos sentem. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. O teu consolo me trouxe alívio à minha alma. O consolo não vem da lógica, vem da presença. Não é sobre encontrar todas as respostas, mas é sobre saber que você não está sozinho, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. E isso muda tudo, porque uma mente ansiosa não precisa de explicação. Ela precisa de paz. E essa paz não entra aonde a ansiedade ocupa tudo. Talvez a sua mente esteja tão sobrecarregada que você já normalizou viver assim, dormindo mal, respirando fundo várias vezes ao dia, tendo crises silenciosas, engolindo lágrimas para não parecer frágil, mas isso não é vida, isso é cativeiro e você não foi criado para viver preso dentro da própria mente. Você precisa, com coragem, começar a reorganizar aquilo que está dominando a sua mente, começar a identificar os gatilhos, começar a dizer para si mesmo: eu não preciso resolver tudo hoje. Eu não estou no controle de tudo. Eu não sou Deus. E está tudo bem. Porque esse é o ponto de virada. Quando você reconhece que a ansiedade não é só um problema adicional, mas uma desconexão espiritual. Não há nada mais ansioso do que uma mente que tenta ocupar o lugar de Deus. E não há nada mais libertador do que uma mente que entende que não precisa mais disso. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O auxílio sempre presente na adversidade. Você até pode continuar vivendo os mesmos desafios, mas quando a sua mente está afirmada nesse refúgio, tudo muda. Porque ao invés de você correr para um lado e para o outro, tentando controlar o incontrolável, você aprende a descansar. E o descanso não é passividade. Descanso é confiança. É seguir fazendo o que está ao seu alcance, mas sem carregar aquilo que está além. A ansiedade sempre vai tentar tomar espaço, mas ela só reina onde Deus é esquecido. E quando você traz ele de volta para o centro da sua vida, não somente em palavras, mas nos pensamentos, a ansiedade perde força. Porque não dá para alimentar o medo e a confiança ao mesmo tempo. Você precisa lembrar a sua mente que você não está sozinho, que existe uma promessa maior, que existe um cuidado maior do que as suas estratégias, que existe uma paz que não vem da lógica, mas da entrega. E é nessa entrega que a ansiedade começa a perder o domínio. Não porque tudo se resolveu, mas porque a sua mente escolheu parar de lutar sozinha. E isso por si só já muda tudo.
Aleluia, glória a Deus. Estamos nessa série, o campo de batalha chamado mente. Se você tem recebido a cura de Deus, recebido cada palavra que está sendo dita aqui, começando a entender como curar suas emoções e quem sabe já até recebeu cura, escreva aqui nos comentários o seu testemunho, diga um glória a Deus, um aleluia, diga e escreva, eu sou curado pelo poder que há no nome de Jesus. Chegou um momento na sua vida que você disse, chega de sofrer, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver a vida que eu estou levando hoje. Os seus pensamentos podem te conduzir ao sucesso, mas também podem te conduzir ao fracasso. O que você decide hoje? Você decide ser curada pelo poder do Espírito Santo e ter uma mente saudável e viver uma vida plena. É possível viver uma vida plena. Então escreva aqui nos comentários. Eu vivo uma vida plena em Deus já pela fé. Seja curada dessas dores emocionais. Aprenda a dominar a sua mente. Aprenda, conheça as estratégias da sua mente que te levam ao fracasso e aprenda a dominá-las. Você já é curada em Cristo Jesus e receba hoje então a sua cura. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores dessa série, já te convido para assistir os vídeos anteriores, porque esse é mais um vídeo dessa série, o campo de batalha chamado mente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e já escreva aqui nos comentários. Eu sou curada. Seus pensamentos estão matando a sua fé. A fé não morre de um dia para o outro. Ela vai sendo sufocada aos poucos, até desaparecer, quase sem deixar rastro. E quase sempre, quem faz isso não são os acontecimentos externos, nem as decepções com as pessoas, nem as dificuldades no caminho. O que mata a fé silenciosamente são os pensamentos que você cultiva dia após dia dentro da sua mente. A mente humana tem o poder de construir ou destruir a fé. E é nela que os questionamentos nascem. E quase sempre quem faz isso não são os acontecimentos externos, nem as decepções com as pessoas, nem as dificuldades no caminho. O que mata a fé são os pensamentos que você cultiva dia após dia dentro da sua mente. A mente humana tem o poder de construir ou destruir a fé. É nela que os questionamentos nascem. É nela que as dúvidas crescem e é nela que a esperança enfraquece quando é alimentada pelas conclusões erradas. Um pensamento mal interpretado, uma lembrança mal resolvida, uma experiência negativa que você transformou em regra. Tudo isso, quando não é tratado, vai minando a sua fé de dentro para fora. Você começa o dia com um desejo sincero de confiar, mas basta um pensamento de derrota, uma comparação injusta, uma lembrança amarga e tudo desaba. E você nem percebe que está sabotando a sua própria crença. Porque enquanto seus lábios dizem, eu confio, os seus pensamentos gritam, isso não vai funcionar. Em Marcos 9, 23 e 24, temos um exemplo de como a fé e a dúvida podem coexistir dentro de nós. Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse clamor é honesto, é real, é humano. Mostra que mesmo quando existe fé, a mente tenta puxar para a incredulidade. É uma luta diária entre o que o coração quer crer e o que a mente insiste em lembrar. Se você não estiver atento, os pensamentos vão afogar a sua fé aos poucos, até você se tornar alguém que fale de Deus, mas não anda com Ele. A fé precisa de espaço para crescer, e esse espaço é a sua mente. Mas se a sua mente estiver tomada por pensamentos negativos, autossabotadores, cínicos, controladores, a fé não se sustenta. Porque a fé é nutrida por confiança, por esperança, por repetição da verdade e não por análise excessiva, por medo disfarçado, por lógica ou por lembranças de tudo que deu errado no passado. 2 Coríntios 5:7 resume esse desafio. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas a mente quer viver pelo que vê, pelo que toca, pelo que sente, pelo que percebe. Ela quer provas, resultados imediatos, respostas visíveis. E quando isso não acontece, ela começa a questionar tudo. E esses questionamentos não forem colocados no lugar certo, viram argumentos internos
que destroem a fé sem que você perceba. É como se a fé fosse uma chama e os pensamentos fossem ventos. Alguns ventos acendem, outros apagam. E você precisa aprender a identificar quais pensamentos estão soprando contra a sua fé, quais pensamentos te fazem duvidar mais do que confiar, quais pensamentos te deixam mais cético do que perseverante, quais pensamentos te afastam da oração, da entrega, da esperança. Hebreus 11:1 define a fé de uma forma clara. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas como você vai ter certeza do que espera se sua mente está cheia de dúvidas sobre o que você merece? Como você vai crer no invisível se a sua mente só repete as perdas visíveis? Como vai manter a fé viva se os seus pensamentos a enterram todos os dias? Muitos estão com a fé adoecida, porque deixaram a mente virar um tribunal. Um lugar onde todos os pensamentos são julgados com base no medo. Um lugar onde a esperança é ridicularizada. Onde crer parece tolice. E assim a fé vai sendo esquecida. Mas não precisa ser assim. Você pode decidir hoje tirar a sua fé do banco dos réus. Pode aprender a silenciar os pensamentos que zombam da sua confiança, porque fé não é ausência de dúvida, é resistência à dúvida. É você levantar, mesmo quando a mente diz que não vale mais a pena. É você continuar acreditando mesmo quando nada parece indicar que vai mudar. Romanos 10:17 nos lembra. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, fé não é produzida pelo esforço, é produzida pela exposição à verdade, pela repetição daquilo que é real. Você precisa aprender a proteger a sua fé como quem protege um tesouro, porque ela é. Pensamentos errados são como os ladrões silenciosos. Eles entram sem fazer alarme, se instalam sem pedir permissão e vão roubando tudo que você tem de mais valioso. Sua confiança, sua coragem, sua visão de futuro. Isaías 55:8-9 traz um lembrete necessário. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que a sua mente não tem a visão completa, ela é limitada. E tudo bem, porque a fé não depende da lógica da sua mente, ela depende da verdade que já foi dita, do que Deus já declarou e do que já está escrito. Você não precisa entender para confiar, você precisa apenas parar de apimentar os pensamentos que estão matando a sua fé. Precisa deixar de repetir dentro de si os argumentos que te afastam do propósito. Precisa aprender a dizer, isso aqui não me edifica, e fechar essa porta. A sua fé é preciosa demais para ser afogada por pensamentos que não deveriam estar aí. E a sua mente é forte o suficiente para ser reeducada. Basta começar. Basta decidir que a fé vai ter mais espaço do que o medo, que a confiança vai ser mais forte do que os traumas, que a esperança vai falar mais alto do que as estatísticas. E quando você faz isso, mesmo que com passos pequenos, a fé começa a ser renovada novamente. E a sua vida volta a ter propósito. Número 10. Raiz do pecado. A raiz do pecado está numa ideia mal vigiada. Ninguém tropeça do nada. Antes do erro, antes da escolha, antes da atitude, vem uma ideia. Uma sugestão sutil, um pensamento isolado, uma justificativa pequena. E é assim que tudo começa. Não é como um grande ato, mas com um pequeno acordo dentro da mente. Uma brecha, uma permissão silenciosa, um pensamento não vigiado. A raiz do pecado não está no ato em si, está no pensamento, na intenção que não foi combatida. E se você não aprender a reconhecer isso, vai continuar achando que os seus erros surgem do nada, quando na verdade eles têm origem naquilo que você está permitindo crescer dentro da sua mente. A verdade é que o pecado se disfarça de ideia. Ele se veste de lógica, de impulso, de desejo, de necessidade. E quando você aceita esse pensamento sem questionar, ele se torna uma semente. No começo parece inofensivo, mas vai criando raiz, espaço, contaminando a sua forma de pensar, moldando as suas decisões, até virar comportamento. Foi assim desde o início. Gênesis 3:1.
nos mostra o primeiro movimento da queda. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Tudo começou com uma pergunta, um pensamento, uma distorção sutil da verdade. A serpente não empurrou a Eva para o erro. Ela implantou uma ideia e a Eva comeu, alimentou e considerou. Esse é o mecanismo. A queda sempre é precedida por um pensamento que não foi vigiado. E isso continua acontecendo todos os dias. Você pode ter uma vida de fé, orar, fazer o bem, mas se não estiver atento no que passa na sua mente, você corre o risco de permitir que pensamentos errados se tornem verdade dentro de você. E quando isso acontece, o comportamento é só uma consequência. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração também significa guardar a mente. Proteger os pensamentos, estar consciente do que entra, do que permanece, do que se repete, porque tudo começa no pensamento. Uma ofensa mal resolvida se transforma em mágoa quando é alimentada em silêncio. Um desejo mal direcionado se transforma em queda quando é justificado mentalmente. Uma crítica recebida na infância se transforma em orgulho quando é usada como escudo, e você nem percebe que está sendo moldado por pensamentos não tratados. A mente é o campo onde o bem e o mal tentam lançar sementes, e muitas vezes quem vence é quem você alimenta mais. O problema é que o pecado nem sempre se apresenta como algo mal. Às vezes ele parece uma solução, parece justo, parece necessário, mas é exatamente aí que mora o perigo. Tiago 1:14-15 explica com clareza esse processo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Veja a progressão: desejo, concepção, pecado, morte. Tudo começa pequeno, tudo começa interno. Tudo começa com um pensamento, e esse pensamento, se não for confrontado, vai crescendo até dominar. Você precisa aprender a questionar os seus pensamentos, a perguntar: isso vem de onde? Me leva para onde? Isso está alinhado com a verdade ou está me afastando dela? Porque se você não questionar, vai aceitar. E o que você aceita como normal molda quem você se torna. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas são sabotadores. Pensamentos como todo mundo faz, só dessa vez. Ninguém vai saber, eu mereço, já que ninguém me entende. Todos eles têm um poder destrutivo quando não são identificados. Eles não são apenas frases, são portas. E quando você as abre, o inimigo entra com força. 2 Coríntios 10:5 nos orienta sobre o que fazer. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo é prender, é dominar antes que ele domine você. É olhar para o pensamento errado e dizer: você não vai crescer aqui dentro, você não vai virar atitude, você não vai se transformar em erro. Isso é vigilância mental, isso é maturidade espiritual, isso é zelo pela própria jornada da sua vida. Não é sobre viver com medo de pecar, é sobre viver com consciência de que tudo que você cultiva na mente pode se transformar em ação. E que a pureza, a integridade, a obediência começa nos pensamentos que você permite florescer dentro de você. Jesus foi tentado no deserto e cada tentação começou com uma sugestão, com uma ideia, com um pensamento distorcido, mas ele respondeu com a verdade. Não deixou a ideia ganhar espaço, não negociou, não racionalizou. Ele cortou pela raiz e é isso que você precisa aprender a fazer. Você não está caindo por conta do pecado, você está caindo por conta da ideia que você aceitou antes de pecar. E enquanto você não confrontar essa raiz, vai continuar podando galhos achando que isso é mudança. Não é. A mudança real começa na raiz. E a raiz, quase sempre, está no pensamento não vigiado. Romanos 12:2 diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer transformação? Comece pela mente, pela renovação do pensamento, pela vigilância do que você está aceitando como normal. Porque em algum lugar aí dentro existe uma mentira que você já aceitou como verdade. E é isso que está te afastando de quem você nasceu para ser. A raiz do pecado não é óbvia, não grita, não escandaliza. Ela se esconde em ideias justificadas, em permissões pequenas, em pensamentos disfarçados de razão. Mas quando você começa a vigiá-los, começa também a se libertar. Porque quem vigia os pensamentos protege a própria vida. E quem protege a mente guarda o coração de cair. Você deseja aumentar a sua fé, dizer não ao pecado, aos erros e às falsas verdades? Digite aqui: eu tenho fé em Cristo, eu tenho minha mente curada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Seja curada em nome de Jesus.